essa apresentação do Seminário da Disciplina de Planejamento de Experimentos, apresentação de um estudo feito pelos autores que é a Roselene, Cassiane, a Rafaela, Lênio e o Oswaldir. E o estudo foi sobre o efeito das condições operacionais sobre o rendimento e a qualidade do pó de açaí produzido em leite de jorro. Bom, de início, então, o açaí ele vem de uma palmeira que tem o nome científico de Euterpe oleracea Mart. Essa palmeira ela é natural do norte do Brasil e na região amazônica ela tem uma grande importância socioeconômica. E por que o açaí? Por que estudar o açaí? Muito benéfico para a saúde humana. Então, ele é antioxidante, inflamatório, tem uma capacidade para reduzir a proliferação de células leucêmicas, auxilia no tratamento tanto de doenças cardíacas e no tratamento do colesterol. E então ele é muito importante para ser desenvolvido aí remédios e tratamentos. O problema é que ele é altamente perecível. E a partir dessa propriedade dele é que gera um desafio grande de desenvolver processos que aumentem a vida útil do açaí. Não só desenvolver processos que aumentem a vida útil, mas também que garantam essas propriedades que eu terminei de citar. E uma forma de garantir essas propriedades e também conseguir alcançar o aumento da vida útil, a melhor forma seria a produção do açaí em pó, porque diminuiria o teor de umidade e isso diminui a atividade da água, que é justamente essa instabilidade, e tem como consequência, então, a maior vida útil desse produto. O objetivo desse estudo que eu estou apresentando foi estudar o processo de secagem do açaí em leito de jorro, utilizando partículas inertes, e avaliar, então, a influência das condições operacionais no rendimento e na qualidade do produto. Qual foi a metodologia? Congelada a 18 graus Celsius negativos, ela foi descongelada de acordo com cada teste. Foi adicionada maltodextrina, que foi inserida no moinho coloidal por 5 minutos, e depois, então, essa mistura foi passada pelo processo de secagem no leito de jorro, e em seguida houve a análise de dados. Bom, em relação à estatística e o desenho experimental, essas foram as variáveis independentes, então temperatura, velocidade da taxa de ar e a proporção de maltodextrina na mistura. Foram 17 testes realizados e aí nós obtivemos 3 variáveis em resposta, que era o rendimento, a umidade final e o total de antocianina, variáveis codificadas, e a gente percebe então que é um planejamento composto central, tendo aí pontos axiais e 3 réplicas. A gente percebe que ele teve uma alta variação, mínimo 6,59 e máximo 67,2. Isso, então, mostra influência das variáveis independentes. Quando a gente pega os dados do artigo, a gente percebe que o R quadrado desse experimento foi alto, foi muito significativo, e que realmente a variável resposta ela teve influência significativa das 3 variáveis independentes, que é a temperatura, vazão do ar e a concentração de maltodextrina na mistura. E o que a gente percebe quando realiza esses dados de novo é que, apesar do R quadrado dar um pouquinho maior, ele é tão significativo quanto o R quadrado demonstrado pelo artigo. Os valores dos coeficientes dão uma diferença, e além das variáveis independentes que são significativas, ele também traz a interação entre x1 e x2 significativas. E o que a gente percebe aqui é que as variáveis que influenciam o rendimento positivamente. E é o que acontece quando a gente plota as superfícies de resposta. A umidade, aqui está a tabela dela, e então a gente percebe que tanto pelo dado trazido pelo artigo, quanto ele feito novamente foi o mesmo, tanto dos coeficientes, a única variável significativa foi o x1, que é a temperatura, e faz muito sentido porque nós estamos falando sobre ela, a variável de resposta é a umidade. E aí, quando a gente pega, então, para analisar a variável resposta, que é o total de antocianina na mistura, depois da secagem, que é uma
propriedade para a gente ver as questões nutricionais desse pó, a gente percebe, então, que tem uma alta variável de resposta, alta variação na variável de resposta, então vai de 81,7 a 203, o mínimo e o máximo. Isso mostra para a gente que teve muita influência, então, das variáveis independentes. E isso é esperado porque essa substância ela é instável ao calor. Então, como tiveram aí diferenças de temperatura, então foi de 55 a 75 graus, né, variando aí 55, 65, 75, então realmente isso é esperado, essa instabilidade. Quando a gente, então, pega os dados oferecidos pelo artigo e os dados calculados novamente, nós percebemos que todos os resultados estão de acordo, todos mesmo, todos estão batendo, não tem diferença. E o R quadrado é extremamente significativo e alto, né, de 0,9 e 0,6. E, então, o total de antocianina, então, as variáveis independentes dele, aliás, a variável que teve interferência nele foi aí, eu queria dar ênfase ao X2, que é a vazão do ar. E faz sentido porque o ar, ele foi injetado com um aquecimento com temperaturas diferentes, né? Que é onde gera, então, essa instabilidade da antocianina. E ele também, o efeito dele foi negativo. E faz sentido, né? Porque ela é instável, então ela sofre uma degradação conforme a temperatura. E aqui foi os perfis de resposta do artigo, e aqui foi realizada novamente, apesar de elas estarem em escalas diferentes, a gente pode ver que o efeito é o mesmo. Então, a conclusão disso, que a gente pode tirar desse estudo, é que a secagem do açaí em leito de jorro foi viável do ponto de vista do processamento. O rendimento foi influenciado positivamente por todas as variáveis estudadas, e a umidade do pó do açaí foi influenciada justamente pela temperatura do ar de secagem, que faz totalmente sentido. E o aumento da taxa de fluxo de ar diminuiu significativamente o conteúdo de antocianina, o que faz sentido justamente por essa instabilidade que ela sofre pela temperatura. E o pó de açaí era nutritivo, energético e com alto teor de antocianinas. Eu não trouxe os dados que validam essa última conclusão, porque não é o objetivo dessa apresentação, mas é muito importante falar sobre, porque é um objetivo, né? O desafio é aumentar a vida útil desse pó de açaí, mantendo todas as propriedades dele, porque são as propriedades que nos interessam, né? Todas elas. E é isso, eu agradeço.